12 sinais de dano hepático. Então, hoje vamos falar sobre manifestações clínicas que indicam que o seu fígado não está funcionando como deveria. E é muito importante saber o que a gente vai conversar hoje para você se informar e aprender como evitar que o problema piore. Porque com a ajuda correta, o seu fígado tem uma grande capacidade de se regenerar. Então, se você tem gordura no fígado, por exemplo, não pense que esse diagnóstico é um diagnóstico incurável, que esse é um diagnóstico com o qual você não pode fazer nada, que você está de mãos atadas. Não, muito pelo contrário. Então, se você tem algum problema no fígado, boa notícia, o seu fígado tem uma excelente capacidade de regeneração, mas você precisa fazer as coisas certas. E vamos falar sobre isso hoje. Muita gente pensa que apenas o consumo de álcool pode causar problemas no fígado, mas isso está completamente errado. Então, o excesso de açúcar, o excesso de alimentos ultraprocessados, o consumo de óleos vegetais ricos em ômega 6, o uso frequente de analgésicos como paracetamol, o uso frequente de anti-inflamatórios como o ibuprofeno e também algumas infecções podem ser responsáveis por grandes danos ao fígado. Então, os fatores que danificam o fígado não se restringem apenas ao álcool. Então, se você quiser aprender a proteger o seu fígado, fica até o final do vídeo, porque eu vou te mostrar simples remédios caseiros que são extremamente úteis para desintoxicar o seu fígado e evitar maiores danos. Então, esse é o nosso tema de hoje. Eu já coloquei uma enquete no chat para você me responder se você tem gordura no fígado. Então, você, por favor, responda a enquete, sim ou não, e também escreve aí nos comentários de que parte do mundo você me assiste agora, né? Se você está no Nordeste do Brasil, se você está em Portugal, se você está na África, ou está em Cuba, está no México, está na China, está nos Estados Unidos, me conta de que parte do mundo você me assiste agora. Eu estou no Brasil, Rio de Janeiro, e você? Escreve no chat, escreve aí nos comentários, me dá um bom dia aí também, né? Pessoas educadas dizem bom dia, então dá bom dia para mim também, que eu quero conversar com você aqui no chat. E se você caiu de paraquedas aqui hoje nesse vídeo, ou se me acompanha há mais tempo, mas ainda não se inscreveu no canal, chegou a hora de você apertar esse botãozinho aqui embaixo, ó. Esse botãozinho baixo escrito inscrever-se, ativar o sino das notificações e ficar sempre por dentro das nossas lives aqui. Então eu peço para você ativar as notificações, todas as notificações, para que você não perca as lives, que é quando a gente conversa, quando a gente tira dúvidas e quando a gente se conhece. Então, olha, caiu de paraquedas hoje ou ainda não está inscrito no canal, aperta o botãozinho aqui embaixo de se inscrever. Tô vendo aí o pessoal educado dando bom dia. Então é aquilo, pessoal, educados dão bom dia. E o nosso 12º sinal de problema no fígado é o que a gente chama de acolia fecal. Doutor João, o que é acolia fecal? Que nome esquisito é esse? Pessoal, acolia fecal é o nome técnico para fezes com cores claras. Isso acontece porque o nosso fígado ele envia ácidos biliares para ajudar na digestão de gorduras. Então, esses ácidos biliares são responsáveis por conferir a coloração amarronzada usual das nossas fezes. No entanto, se você tiver gordura no fígado, se você tiver algum outro problema hepático, o fluxo da bile pode ser prejudicado. E isso vai resultar em fezes com coloração mais clara, porque os ácidos biliares não vão estar chegando da forma adequada naquele local. Então, em certos casos, parte das fezes pode até mesmo flutuar na água do vaso, indicando a presença de gorduras que não foram digeridas, justamente por conta da ausência dos ácidos biliares. E aí essas gorduras ficam boiando ali na água do vaso sanitário
e a gente chama isso de esteatorreia. Então, o nosso primeiro sinal de fígado falhando são as fezes com cores claras. 11º sinal, problemas para ver à noite. Então, se a sua visão noturna ou sua visão em lugares pouco iluminados não está da mesma forma como era antes, isso pode ser um sinal de deficiência de vitamina A. E a bile é fundamental para que a vitamina A seja absorvida da forma correta. E a vitamina A, ela é crucial para as células dos seus olhos, responsáveis por se adaptar aos diferentes níveis de luz. Então, quando nós temos a hipovitaminose A, que é a deficiência de vitamina A, nós podemos ter a chamada cegueira noturna. Então, se o seu fígado não estiver funcionando bem, a vitamina A pode não ser absorvida, causando esse problema, que também pode indicar um problema na vesícula biliar, principalmente se estiver acompanhado de olhos secos e irritados. Então, nosso 11º sintoma são os problemas de visão noturnos. 10º sinal, inchaço no pé direito. Quando o fluxo sanguíneo no interior do fígado não está adequado, isso pode causar inchaço e aumento do fígado. E esse aumento do fígado vai causar um aumento da pressão na veia porta, que é uma veia muito importante do nosso corpo. Então, essa pressão na veia porta pode resultar em acúmulo de fluidos nos pés e nas pernas. Isso vai gerar o inchaço, que a gente chama tecnicamente de edema, e que a gente pode avaliar numa pessoa fazendo a digitopressão, né? Então, imagina que isso aqui é o pé da pessoa. Aqui é o pé da pessoa, ou a mão da pessoa, ou a perna da pessoa, ou qualquer que seja o membro da pessoa. Se a gente faz assim, ó, pressiona, e quando tira, fica aqui a impressão do seu dedo, isso se chama sinal de Godet e indica a presença de fluidos naquele local, que indica também a existência de edema. 9º sinal é o chantelasma. Que nome esquisito é esse, doutor? Com X? Chantelasma? Pessoal, são aquelas placas amarelas que se localizam principalmente nas pálpebras e indicam acúmulos de colesterol na pele. E esse acúmulo de colesterol é possivelmente causado pela incapacidade do fígado de metabolizar o colesterol. Então, aquele fígado danificado, aquele fígado incompetente, ele não metaboliza o colesterol, que passa a se acumular na pele, gerando o chantelasma. 8º sintoma, pressão do lado direito do abdômen. Então, a dor ou desconforto abaixo das suas costelas, no lado direito, principalmente após se alimentar, isso é algo que pode indicar um problema hepático, sim. Então, um fígado doente, ele pode fazer com que a bile fique mais viscosa. Isso favorece o bloqueio dos canais que ligam o fígado à vesícula biliar. E aí, isso vai causar a dor, a pressão ou o desconforto do lado direito, que é justamente o lado do nosso fígado, ok? Então, tal pressão pode, inclusive, afetar o nervo frênico, gerando tensão e dor muscular no ombro direito. Então, também é muito comum problemas de vesícula a pessoa ter dor no ombro também, ok? 7º sinal são manchas vermelhas e roxas. Então, quando o seu fígado está doente, quando o seu fígado está inflamado, quando ele está congesto, quando ele está prejudicado, ele acaba tendo um prejuízo das suas funções. E uma das funções do fígado é produzir fatores da coagulação. O que são os fatores da coagulação? Quando você tem um sangramento no seu corpo, o seu organismo precisa controlar esse sangramento para que você não perca sangue. E para controlar esse sangramento, o seu corpo produz fatores da coagulação, que vão comandar todo o processo de coagulação, de estancamento desse sangramento. Então, quem produz boa parte dos seus fatores de coagulação é o seu fígado. Então, se o seu fígado não está funcionando bem, ele não produz fator de coagulação. Se você não tem fator de coagulação, você vai sangrar mais fácil
e vai ter mais dificuldade de conter esse sangramento. E o que vai acontecer? Você vai ter mais manchas na pele se você bater em algum lugar. Por exemplo, deu uma batida, mancha. Mancha vermelha, um hematoma vermelho. Por quê? Porque você não está conseguindo coagular da forma adequada. Sexto sinal: calcanhares rachados. Seu corpo depende de uma vitamina chamada niacina, a vitamina B3, para manter a pele saudável e evitar que ela fique rachada. Só que, quando nós temos doença no fígado, o seu corpo acaba usando essa vitamina B3 para tentar reparar os danos que estão sendo causados no fígado. E aí vai sobrar menos vitamina B3 para as outras partes do corpo. Então, quando você não tem quantidade suficiente de vitamina B3, as solas dos seus pés e os seus calcanhares podem ficar secos e rachados. Pessoal, estou indo aqui para o top 5 dos sinais estranhos de doença no fígado. E eu tô vendo aqui que tem pouca gente curtindo essa live aqui, que tem pouca gente deixando o gostei, deixando o like. E eu te peço esse like não para eu ter mais visualização, não para eu ganhar mais dinheiro, não. Eu peço para que você deixe o seu gostei, porque quando você faz isso, o que acontece? O YouTube entende que esse conteúdo é relevante e distribui para mais pessoas. Então aqui eu estou te ensinando como salvar o seu fígado. Estou te ensinando o que você precisa fazer para eliminar a gordura no fígado, quais são as manifestações clínicas que indicam esse problema, quando que você tem que desconfiar de gordura no fígado. Então, em última análise, nós estamos sim salvando fígados aqui. Então, quando você curte esse vídeo, quando você deixa o seu joinha, você também está contribuindo para salvar um fígado, tá? Então, vamos deixar uma meta aqui de 7.000 likes para esse vídeo aqui, de 7.000 gosteis, porque aí eu vou ter certeza que 7.000 pessoas tiveram seus fígados salvos. Eu conto com você para a gente bater essa meta aí de 7.000 curtidas nesse vídeo, tá bom? Quinto sintoma: prurido intenso. Prurido é coceira. Então, essa coceira, ela costuma ocorrer principalmente na palma das mãos ou na sola dos pés. E acontece porque o fígado não metaboliza corretamente os ácidos biliares, fazendo com que eles se acumulem na pele, e esse acúmulo na pele vai gerar a liberação de histamina na corrente sanguínea, e essa histamina vai gerar a coceira, tá bom? A histamina é a substância que é liberada, por exemplo, em reações alérgicas. Por isso que os medicamentos antialérgicos costumam ser medicamentos antihistamínicos, tá bom? Quarto sintoma, sinal, na verdade, unhas brancas ou baqueteamento digital, que são aquelas unhas em dedo em bastão, em dedo em bastão de tambor, né? Ou unhas em vidro de relógio, baquete de tambor, né? Dedos em baquete de tambor, que a pessoa tem essa parte aqui do dedo muito grande, assim, com uma unha que faz uma curvatura muito acentuada, como se fosse o vidro de um relógio. Então, as unhas muito esbranquiçadas ou em formato de vidro de relógio podem indicar falta de oxigênio chegando à região, e isso costuma ser observado em algumas doenças do fígado. Terceiro sinal: urina escura. Então, na doença hepática, nós temos as fezes sem cor, a acolia fecal, mas também temos a colúria, que é a urina escura. Então, o fígado ele é fundamental na destruição de glóbulos vermelhos velhos. Os glóbulos vermelhos, as nossas hemácias, elas são renovadas a cada 4 meses, nós renovamos as nossas hemácias. Então, esses glóbulos vermelhos, eles contêm uma substância chamada bilirrubina. Quando o fígado ou a vesícula biliar não funcionam corretamente, essa bilirrubina se acumula no corpo e passa a ser excretada pela urina. Então a cor da urina fica muito escura, parecendo mate, parecendo Coca-Cola, porque o fígado não está cumprindo a função dele de metabolizar essa bilirrubina. Então no fígado nós temos, se a pessoa tem
fezes claras e urina escura, nós precisamos desconfiar de algum problema no fígado. Segundo sinal, pele amarelada, que é a icterícia, o amarelão, um dos sinais mais comuns de doença hepática. E acomete a pele, acomete a esclera, que é a parte branca dos olhos, acomete a base da língua, e esse amarelamento ele é consequência do acúmulo de bilirrubina no corpo. A bilirrubina ela é produzida quando a hemoglobina é quebrada em bilirrubina indireta. Então, vai lá, o seu fígado, o seu baço, eles vão destruir as hemácias antigas. Então, quando eles destroem essas hemácias que contêm hemoglobina, essa hemoglobina é convertida em bilirrubina indireta. Essa bilirrubina indireta se liga à albumina, que é uma proteína também produzida pelo fígado. Então, ela se liga à albumina, é transportada para o fígado, captada pelas células hepáticas, os hepatócitos, e se torna hidrossolúvel, solúvel em água, ou seja, é convertida em bilirrubina direta. E essa bilirrubina direta é excretada pela bile no duodeno. Então, se você tiver algum problema no fígado, essa bilirrubina, que deveria ser excretada no duodeno pela bile, ela vai se acumular na sua pele e vai gerar a coloração amarelada, que nós chamamos de icterícia. E o nosso primeiro sinal de doença hepática, antes de falarmos sobre o que você tem que fazer para eliminar a gordura no fígado, são as telangiectasias. Quem é que está me assistindo aqui? É o Ivan Câmara Pereira, o Reginaldo Santos, a Marli Vitor da Silva, José Almeida, a Silene Calafange, a Adriana Cruz, Firmo Vieira de Azevedo, José Alvécio. Quem que está me assistindo aqui? A Dalva Souza, de Salvador, Zezinho Cabral. De quem está me assistindo aqui, quem é que sabe o que são as telangiectasias? Você já ouviu falar em telangiectasia, pessoal? Telangiectasia são aquelas aranhas vasculares. Então, são pequenos vasos sanguíneos dilatados na superfície da pele. Essas telangiectasias são aqueles vasinhos que aparecem aqui no nariz. É que eu não tenho, isso eu não mostraria para vocês. Que aparecem aqui na região do tronco, que são como aranhas, com várias perninhas. E quando você passa a mão, o sangue vai sair, então ela vai ficar esbranquiçada, mas aí quando você tira a mão, o sangue vai retornar e aí ela vai ter novamente aquela cor mais rósea ou mais avermelhada. Essas telangiectasias, elas surgem por conta da hipertensão portal, que é uma pressão no sistema portal que aumenta pela resistência ao fluxo sanguíneo no fígado. Então, o seu fígado está congesto, seu fígado está cheio de gordura. Então, essa congestão do fígado vai aumentar a resistência ao fluxo de sangue no fígado. Isso vai gerar um problema para o local de onde esse sangue vem ou para onde esse sangue vai. Então, isso vai gerar uma maior pressão nas chamadas veias mesentéricas, que vão se dilatar, gerar mais pressão nos vasos colaterais, nos vasos adjacentes, incluindo os pequenos vasos. E aí vai surgir a telangiectasia, que também aparecem por conta de alterações na estrutura vascular causadas pela doença hepática, por desregulação da angiogênese, que é a formação de novos vasos, também consequência da doença hepática, ou alguma alteração dos níveis de estrogênio, o que também acontece em pessoas com doença no fígado mais avançada. E essas telangiectasias podem aparecer na pele e podem aparecer em membranas mucosas, como no trato gastrointestinal. Então a pessoa vai fazer uma colonoscopia ou uma endoscopia, por exemplo, e vai observar lá o médico na hora a presença de telangiectasias. Então, pessoal, se você tiver com algum desses sinais e sintomas que eu falei aqui agora, converse com o seu médico, investiga o que está acontecendo. Então, se você tiver diabetes, se você estiver acima do peso, se você não tem uma alimentação muito legal, se você bebe muito, é possível sim que você esteja com gordura no fígado, tá bom? Então, para avaliar,
o médico vai pedir um hepatograma, que vai medir as suas enzimas hepáticas, que vai medir a sua bilirrubina direta, a sua bilirrubina indireta. Talvez ele peça um exame de imagem também, como ultrassom. Então, se você estiver sentindo isso, pode ser sim gordura no fígado. E é um problema extremamente comum. A gente está vendo aqui, ó, vou até encerrar a nossa enquete, né? Porque 67% das pessoas que nos assistiram aqui agora relataram ter gordura no fígado. Então, 2 a cada 3 pessoas que nos assistem aqui agora têm esse problema, para você ver o quão comum é a gordura no fígado. Mas e aí, doutor João, como reverter a doença hepática? Como eliminar a gordura no fígado? Pessoal, a doença hepática, ela segue um curso. Primeiro, o seu fígado está saudável. Depois, de acordo com os seus hábitos, ou se acontecer alguma outra coisa, o seu fígado vai começar a acumular gordura. E aí vai entrar no estágio de esteatose hepática, que é a famosa gordura no fígado. Se essa esteatose hepática evolui, isso vai gerar uma inflamação no fígado. Então a esteatose hepática vai virar uma esteatohepatite. Hepatite é a inflamação do fígado. Se essa esteatohepatite evoluir, ela vai causar fibrose. E essa fibrose, que são as cicatrizes no fígado, são as responsáveis pelo estágio final de doença hepática, que é a cirrose, pessoal. Tá bom? Então, a cirrose, ela não dá apenas no pinguço, no alcoólatra, na pessoa que bebe. Não, inclusive, atualmente, o número de pessoas com cirrose causada pelo álcool vem diminuindo e o número de pessoas com cirrose causada pela NASH, pela esteatohepatite não alcoólica, vem subindo, pessoal. Ok? Então, não é só a pessoa que bebe que tem cirrose, a pessoa que tem hábitos ruins, a pessoa que se alimenta mal, que não faz atividade física, essa pessoa também pode ter cirrose, que é o último estágio da doença hepática. Então, você que tem gordura no fígado, se você não se cuidar, se você continuar fazendo aquilo que causa a gordura no fígado, o seu fígado pode ficar inflamado, pode ter uma hepatite, e depois dessa hepatite você pode ter cirrose também. Mas o seu fígado, como eu falei no começo do vídeo, ele tem uma grande capacidade de regeneração. Quem é que lembra daquela história da mitologia grega do Prometeu? O Prometeu, ele roubou o fogo dos deuses e deu para os mortais. Os deuses descobriram, ficaram possessos da vida com o Prometeu. E aí puniram o Prometeu, prendendo o Prometeu numa montanha, acorrentado. E aí a punição do Prometeu era que todo dia ia lá uma espécie de urubu, uma ave de rapina, comer um pedacinho do fígado do Prometeu. E todos os dias o fígado do Prometeu se regenerava. Então essa ideia, o conhecimento em relação à capacidade de regeneração do fígado humano, ele vem lá da Grécia Antiga, tá bom? Então, como que a gente vai fazer para reduzir o acúmulo de gordura no fígado? Como que a gente vai fazer para regenerar o nosso fígado? Pessoal, mudando o estilo de vida. Então, primeira coisa que você vai fazer, você vai reduzir o consumo de carboidrato refinado, tá bom? Mas, doutor, o problema é gordura no fígado. Então, isso quer dizer que eu tenho que parar de comer gordura? Porque se eu como gordura, essa gordura vai se acumular no meu fígado. Não, não é isso. O carboidrato, que não é gordura, se ele não for utilizado como energia pelo seu corpo, ele pode sim ser armazenado na forma de gordura no seu fígado, tá bom? Então, você vai reduzir o consumo de carboidratos refinados. Você vai reduzir o açúcar, o pão branco, o macarrão, você vai reduzir o doce, o refrigerante, o suco de caixinha, tá bom? Você também vai introduzir alimentos ricos em sulforafano. O sulforafano é uma substância que aumenta os níveis de glutationa. E a glutationa é um poderosíssimo antioxidante
que ajuda muito na desintoxicação do fígado. Quais são os alimentos ricos em sulforafano? São os vegetais crucíferos, são o alho. Então, alho, brócolis, couve, espinafre, repolho, tudo isso é muito bom para o seu fígado. Terceiro passo que você vai fazer, você vai tomar café, mas você vai tomar café sem açúcar e você vai colocar uma pitadinha de cúrcuma e uma pitadinha de pimenta do reino, que tem polifenóis e fitonutrientes que vão ajudar a reparar as cicatrizes geradas pela fibrose no seu fígado. E por último, você vai beber bastante água, porque quando você se mantém hidratado, você mantém o sangue adequadamente fluido. E isso vai ajudar a produzir bile, vai ajudar o fígado a produzir bile e a se livrar dos depósitos de gordura. Se você quiser um efeito ainda melhor da sua água, pela manhã misture com o suco de um limão, porque isso vai ajudar ainda mais na limpeza do seu fígado. Pessoal, o que eu falei aqui? Que a origem da gordura no fígado está nos seus hábitos, está na sua alimentação, está no seu nível de atividade física, está naquilo que você bebe, naquilo que você come. Então, se você tem gordura no fígado, provavelmente isso surgiu por conta do seu estilo de vida. Então, se você quer eliminar a gordura no fígado, primeiro você tem que eliminar aquilo que causou a gordura no fígado. Então, você tem que fazer mudanças nos seus comportamentos. Você tem que comer melhor, beber mais água, consumir menos álcool, evitar fumar, evitar comer doces, fazer atividade física. Então você precisa eliminar os hábitos que foram os hábitos responsáveis pelo acúmulo de gordura no fígado. Uma vez você adotando hábitos que, em vez de contribuir para o acúmulo da gordura no fígado, contribuem para a eliminação da gordura no fígado, o seu fígado vai agradecer e você vai começar a eliminar a gordura dele. E eu te ensino que hábitos são esses no meu livro, O Código da Longevidade, que conta com 100 hábitos para passar dos 100 anos. Além de te ajudarem a eliminar a gordura no fígado, esses hábitos também vão prevenir doenças como infarto, como derrame, como o câncer. Esses hábitos também vão tratar e reverter doenças como gordura no fígado, pressão alta, colesterol alto, diabetes, ansiedade, depressão, e tudo isso cientificamente comprovado. Então, não estou tirando da minha cabeça, não estou tirando das experiências que eu tive com os pacientes, não. Eu estou tirando essas informações de milhares de estudos feitos com milhões de pessoas. Então, não é o meu achismo, é a ciência. Então, esses hábitos, eles são sim capazes de prevenir, tratar e reverter doenças, inclusive a gordura no fígado. Então, aqui, com esse livro, você tem a oportunidade de tratar diversos problemas de saúde de forma natural, sem medicamentos, sem médicos, sem exames, dependendo apenas de um fator que é a sua força de vontade, o seu desejo de melhorar e também a sua disciplina de fazer o que é recomendado na maior parte dos dias. Para você ter acesso ao livro, é muito simples, basta você clicar no primeiro link da descrição ou no link fixado nos comentários, vai abrir uma outra página, você vai preencher os seus dados, vai escolher a forma de pagamento e vai pagar pelo livro e vai receber na mesma hora o arquivo desse livro no seu e-mail. Doutor João, quanto custa o livro? R$ 29,90. O preço original é R$ 70, mas com esse link aqui que eu coloquei, fixei aqui também no nosso chat do ao vivo, você ganha um super desconto e esse livro sai por apenas R$ 29,90. No primeiro link da descrição e no link fixado nos comentários, esse desconto também está valendo. Doutor João, estou com medo de pagar R$ 29,90 e não gostar do livro e o livro não servir para mim. Não se preocupe, se você não gostar do livro, você tem a garantia incondicional de satisfação, que se você ler o livro e não gostar, eu devolvo o seu dinheiro, eu faço reembolso, sem perguntas, sem enrolação, sem burocracia e sem perder a amizade. Então eu estou assumindo um risco aqui de, além de precisar te reembolsar, caso você não goste do livro, eu estou também assumindo o risco de entrar em falência. Por quê? Porque
Se todo mundo que compra o livro pedir reembolso, eu vou ter que pagar uma multa muito grande. Porque cada pessoa que pede o reembolso, eu pago uma multa de cerca de R$ 2,00, R$ 2,50. Se todo mundo, então além de devolver o dinheiro, eu tenho que pagar uma multa. Se todo mundo que compra o livro pede o reembolso, eu vou entrar em falência, porque eu vou ter que pagar uma multa relativa a muitas pessoas que compraram o livro. Então eu só faço isso, só assumo o risco aqui de falir, porque eu sei que quando você lê o livro, quando você colocar em prática o livro, você vai me agradecer por ter te indicado, mas também vai se agradecer por ter feito um investimento pequeno, de apenas R$ 29,90, de preço pequeno, mas de valor imensurável, porque você está investindo naquilo que você tem de mais precioso, que é a sua saúde e a sua qualidade de vida. E olha, não tem por que você não adquirir o livro hoje, você não tem risco nenhum, o risco é todo meu. Se você não gostar, eu reembolso o dinheiro na hora, sem problemas, tá bom? Então faz o seguinte, clica aí no primeiro link da descrição, ou no link fixado nos comentários, ou nesse link aqui fixado no nosso chat e adquira o seu código da longevidade. Dá uma nota para esse vídeo aqui, pessoal, de 0 a 10, quanto que você achou, o que você achou desse vídeo. Agora, se você ainda não curtiu o vídeo, curta. Se você ainda não compartilhou esse vídeo, compartilhe. Eu sei que você conhece alguém que tem gordura no fígado. Manda esse vídeo para essa pessoa. Use esse vídeo como uma forma de demonstrar o seu carinho, de demonstrar o seu cuidado por alguém. Em vez de compartilhar fofoca, fake news, em vez de falar mal da vida dos outros, em vez de falar mal da vizinha, de ficar se metendo na vida de outras pessoas, compartilhe esse vídeo. Vamos compartilhar energia positiva. Compartilhar saúde é um ato de amor, ok? E se você não se inscreveu no vídeo, se inscreva agora, pessoal. Se inscreva agora nesse botãozinho aqui embaixo, ó, de se inscrever e ativa o sino das notificações, tá bom? Vamos ver quem tá com a gente aqui. Pessoal, deixa o like aí, larga o dedo no like, comenta alguma coisa aí. O que você achou aqui da minha blusa hoje? Gostou da minha camisa hoje? O que você achou? Tá bonita essa cor azul aqui? Não sei, me diz aí, o que vocês acharam? Vamos lá, quem tá com a gente aqui? Um abraço para Marli Vitor da Silva, Maria José, Carminha Xavier, Creuza Souza de Vitória, Neyton Oliveira de Feira de Santana. Um abraço para Ângela Neves, Elvira Reinaldo sempre com a gente, Ernestina Marizete Castro, Fernando Delfino, abraço para Silvana Aparecida Gonçalves de Campinas, Congelados Bombom da Mooca, abraço para o Carlos Pereira, para Marlene Ribeiro de Belém do Pará, Aparecida Liberata, Valmir Melo, Patrícia Lemos, Madalena Inácio, Josi Loura, Antônio Xenofonte de Manaus, abraço para Rejane Franca, Sônia Reigaldo, abraço também para a Márcia Maria do Recife, para Lúcia Simões, Isabel Cardoso, Marta Maria, Célia Camargo, Edilésio Gonçalves, um abraço também para a Solange Barbosa do Recife, Josineide da Silva aqui do Rio de Janeiro, abraço para César Rodrigues de Cuiabá, Tati Veríssimo, Isabel Cardoso de Blumenau, Thelma Yara Lima de Salvador na Bahia, um abraço para o Hélio Silva, para a Dalva Souza de Salvador, Maria Trevisan de Guarulhos, José Elvésio Penido de BH, abraço para o Firmo Vieira de Azevedo Neto, Adriana Maria Alves Cruz, Silene Calafange, Silvana Aparecida Gonçalves, Reginaldo Santos, abraço também para o meu querido Ivan Câmara Pereira de Bagé, sempre com a gente aqui tomando o chimarrão dele, abraço para Josefa Almeida, Zezinho Cabral, Sidneia Heller, Oswaldo José Pires, da Bahia, Ana Cleia, de Paulista Pernambucano, abraço para o Joilson Santos, de Camaçari, na Bahia, Emília de Jesus, Antônio Mandarino, Maria Gessé, Maria da Glória Figueira, Eliane Dias, Cotrim dos Santos, o Eduardo de Caetité, na Bahia, um abraço para Marisa Amorim, Eliana Coelho de Juiz de Fora, Graça Santos, Lourdes Santos, Marcos Enei dos Santos, Marcelo Campos de Marataízes, Deilma Soares,
Lisias Felizardo Lima, de Lagoa Seca, Paraíba, Elizabeth Kirnse, Espírito Santo, Brasil, Maristela Farias, um abraço para o Nazareno Azevedo, Fátima Prado, Graça Santos, Ademilde Silva, Francisca Filho, do Pará. Um abraço também para a Carminha Xavier, para a Maria Angélica Nunes de Oliveira, Terezinha Prazin, Marilene Dias Martins, Helena Bittencourt. Abraço também para quem mais que está com a gente aqui? Ana Pereira, Ruth Veríssimo, Sandra Regina, Tereza Franco, Rejane Franca, Branca Alves, Ilza Lima Cleto, de São Paulo, capital, Lourdes Azevedo, Julisman Camelo, Maria Angélica, Maria do Carmo de Assis Pereira, falando que quer pagar com Pix. Pode fazer o Pix no link, aceito o pagamento por Pix também para adquirir o livro, tá bom, pessoal? Abraço para Kátia Roseli Vieira Lima, Renilza Minelli, Raimundo Henriques, e obrigado aí para minha querida Francisca Vitor da Silva, que está falando que eu... Para Marli Vitor da Silva, perdão, que está falando que eu tô lindo e elegante. Um abraço para Francisca Filho, de Minas Gerais, Ailza Silva, Edileuza Alta, de Salvador. E é isso, pessoal. Me voe, hein? Estou indo. Tá na minha hora. Já falei tudo que eu tinha que falar sobre fígado. Agora, você que tem gordura no fígado, não se vá. Continua comigo. Não desliga aqui e assiste essa live aqui sobre chás para eliminar a gordura no fígado, e esse aqui também sobre plantas, que também vão ajudar a limpar o seu fígado da gordura acumulada nele, tá bom? Então continue comigo, não se vá, não é um tchau, não é um adeus, é um até logo, porque eu te vejo aqui nessa live sobre chás para gordura no fígado e nessa live aqui sobre plantas para limpar o seu fígado. Até daqui a pouco, depois dos anúncios aqui no YouTube, a gente se encontra na próxima live.